Na história humana, muitos foram os episódios escravizantes das criaturas. Escravizamos por interesses econômicos, por interesses religiosos, escravizamos simplesmente por escravizar. Assim, o antônimo da escravidão, ou seja, a liberdade plena, até hoje é uma utopia. A mulher, até bem pouco tempo, não tinha sequer o direito ao voto. Ao redor do mundo, algumas nações não concedem direito algum às mulheres. Por outro lado, em muitos lugares a liberdade parece fazer rima com libertinagem. Mas para os espíritos superiores, liberdade é responsabilidade. Veja o que nos disseram através da obra O Livro dos Espíritos. Há posições no mundo em que o homem pode se vangloriar de desfrutar de liberdade absoluta? Não, porque todos necessitam uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Em que condição o homem poderia desfrutar de liberdade absoluta? Na de eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e nenhum deles tem mais liberdade absoluta. Vida Além da Vida de hoje fala de liberdade? Novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje, no quadro Doutrina e Aplicação, nós contamos com o Dr. João Comiscas e com Nemer Mazotti, falando sobre um assunto de momento, do passado e do presente: liberdade. Todos queremos liberdade. Os esposos querem liberdade, as esposas querem liberdade, os filhos querem liberdade, os políticos querem liberdade, os religiosos querem liberdade, mas aonde estaremos contribuindo com esse desespero, esses direitos de liberdade? Vamos ouvir em Doutrina e Aplicação, e nós teremos muito a aprender, sem dúvida, sobre onde estão os nossos direitos e onde os nossos direitos de liberdade. Queridos amigos, estamos mais uma vez nesta nossa reunião com o Dr. João Comiscas e Sr. Nemer Mazotti, companheiros do Centro Espírita União, a propósito das comemorações da nossa independência em 7 de setembro. E o tema que nós escolhemos para nosso bate-papo é liberdade. E a nossa primeira questão é para o Dr. João. Dr. João, o que é liberdade e existe diferença de libertação? Então, liberdade é uma lei natural que envolve a todos em todo o universo. É uma lei divina. Ou seja, existe a liberdade de atos e liberdade de ideias. Mas existe também a responsabilidade sobre os atos e ideias. E existe necessariamente um limite para essa conhecida liberdade, que é a liberdade alheia. Se nós considerarmos que a liberdade com irresponsabilidade, ou seja, a liberdade sem responsabilidade, ela é loucura. E a liberdade sem o limite, ela é delinquência, ela é crime. O homem é intrinsecamente livre, mas necessariamente ele é responsável e responsabilizado pelos seus atos. E assim, ele conhece também, dentro dessa responsabilização, os seus limites. E, necessariamente, como ele também carrega responsabilidade pelos seus atos, e se ele é livre para agir, isso se chama livre-arbítrio. Sr. Nemer, o Livro dos Espíritos tem um magnífico capítulo sobre esse assunto que é Lei da Liberdade. Lei da Liberdade. Qual
qual o papel desse capítulo? Por que ele está ali no Livro dos Espíritos? Porque ele acaba regulamentando, regulando, explicando todo o nosso relacionamento para o padrão que nós estamos passando a viver a partir de agora. Como ele lembrou a palavra libertação, então a gente lembra, nós vamos nos libertando dos vícios e costumes anteriores e adotando uma postura nova. E aí então a gente observa que, embora a liberdade seja uma lei natural que prevalecia e continua a prevalecer, ela começa a ser encarada com outras características. E na atualidade a lei de liberdade é muito mais enfocada a respeito de, mais generalizada, sem criar focos e setores que ficam subordinados, dando oportunidade que a lei da liberdade subsista em todos os setores. E esse capítulo da liberdade, ele pega todos os anos com muita habilidade, com muita firmeza, deixando a gente seguro das nossas possibilidades. Porque a lei de liberdade, ela acaba regulando o relacionamento. Então, dentro desse conceito de liberdade e libertação, o que é escravidão? E o que seria, que a gente às vezes se sente meio tolhido e tem liberdade e fica numa situação mais ou menos, que seria a escravidão voluntária nossa? Nós podemos fugir dela, mas nós temos também essa questão da escravidão voluntária. Dentro do conceito colocado pelo seu Neymer da libertação, a libertação é uma luta interior e não exterior. A escravidão é a subjugação, é uma luta exterior. Escravizar significa impedir, tornar-se tropeço, empecilho ao desenvolvimento, à educação, ao próprio crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual de cada um. Então, o conceito de escravidão é muito mais profundo. E esse tropeço, esse empecilho, nós podemos ser para nós mesmos. Então, nós nos escravizamos os outros também. Então, a escravidão é um conceito extremamente amplo. Então, o que acontece? Se na escravização a pessoa tem uma força exterior e na libertação uma força interior, eu faço sempre uma analogia que é interessante. As pessoas dizem que Jesus é o Salvador. Eu digo, ou a doutrina espírita diz que Jesus não é o Salvador. Jesus é o libertador. Por quê? Porque ele não veio para fazer para a gente, mas ele veio para nos auxiliar, para que nós possamos criar na nossa própria liberdade, nosso próprio desenvolvimento, nosso próprio livre-arbítrio. Então, o Salvador é aquele que subjuga. O libertador é aquele que traz as asas para o desenvolvimento, facilita, possibilita, cria caminhos. Esse é o papel de Jesus, esse é o papel da doutrina espírita. Senhor Neymer, então dá para ser livre? Nós podemos realmente gozar de uma liberdade nesse conceito? Vamos agora até estender para o país. Temos liberdade? É possível isso? Interessante que a liberdade, ela tem liberdade até de amar. E amar é o objetivo maior. Só que liberdade e o amor acaba unindo e acaba criando um outro tipo de relacionamento e liberdade. Então a gente vai tendo que aprender a procurar exercer o amor, que no início a gente se transforma em paixão e ausência de liberdade, para se transformar em liberdade e amor. Amar e dar liberdade. Amar no sentido maior. No que se refere aos países, a gente observa que estamos atravessando uma fase melhor que qualquer época do passado. Existe a liberdade e se discute, e se fala, e se reclama que quer mais liberdade. Mas se a gente comparar o passado com o presente, nós estamos numa situação muito boa. O que nós precisamos para nos emanciparmos, para nós sermos um país que a gente ainda vive tolhido por algumas situações, né? Nós não podemos fazermos tudo que nós desejamos. Então, o que nós precisamos, como país? Nos transformarmos na pátria do Evangelho, naquela liberdade maior em Jesus.